Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no mesmo capítulo que nós lemos de maneira alternada, só que agora faremos a leitura do versículo 18 ao versículo 27. Do 18 ao 27. Romanos 8, do 18 ao 27, conforme também está sendo projetada a referência, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que ninguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, antes de entrar ou de elucidar melhor o texto aqui de Romanos, a título de introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um filho caçula, do filho caçula de uma família piedosa de 9 filhos. Seu pai era presbítero, médico e político, tendo sido 2 vezes eleito como deputado para o Congresso Nacional dos Estados Unidos. Sendo caçula, consagrado ao ministério da palavra, no batismo infantil. E no dia 14 de outubro de 1855, após ouvir um sermão do Dr. Charles Hodge sobre a tarefa da igreja, ele sentiu-se chamado para as missões. Fez o curso de teologia no seminário de Princeton, em Nova Jersey, Estados Unidos. E após concluir o seminário, decidiu viajar para uma terra distante. Quando alguém questionou o fato dele se dedicar a um país ainda pobre e assolado por várias doenças endêmicas, por não dizer pandêmicas, ele respondeu: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança, e sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Assim, em 12 de agosto de 1859, ele chegou no seu campo missionário. Tempos depois, ao saber da enfermidade da sua mãe, aquele missionário deixou o seu campo e retornou aos Estados Unidos, mas ao chegar lá, a sua mãe já havia falecido. O missionário ficou então 1 ano e meio no seu país de origem. Nesse tempo, casou-se e após 2 meses de casado, regressou ao seu campo missionário com a sua esposa. Em 19 de junho de 1964, 9 dias após nascer a sua filha, a sua adorável esposa faleceu. Em 9 de dezembro de 1867, após 6 anos
e 10 meses de trabalho efetivo como missionário, aos 34 anos de idade, morreu de febre amarela, este heróico jovem missionário desbravador. Sua irmã perguntou-lhe em seus últimos lampejos de consciência: o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? Ele respondeu: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com seus próprios instrumentos. Nós só podemos nos apoiar nos braços eternos e estar quietos. Esta foi a resposta dele. E assim, irmãos, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver que aquele missionário, ele também tem a expectativa de que o que ele estava fazendo era apenas uma contribuição para o que Deus estava fazendo na vida daquele povo. E nós somos então conhecedores que o autor desta carta foi o apóstolo Paulo, provavelmente escrevendo da cidade de Corinto, por volta do ano 58 da era cristã, com a ajuda de um escrevente chamado Técio, que escreveu sua própria saudação aos santos, que viviam ali em Roma, quase no final da epístola. E por que Paulo precisou de alguém para ajudar a escrever? Por causa do seu problema de visão, problema de vista, ele não conseguia mais escrever. Então ele ditou a carta aos romanos, e Técio, seu ajudante, foi aquele que escreveu. O objetivo do apóstolo, ao escrever esta carta, era explicar-lhes as grandes doutrinas do Evangelho. A sua epístola aos romanos foi então uma palavra em tempo. Ele próprio, profundamente impressionado com o senso do valor das doutrinas da salvação, abre de forma clara e conectada com todo o sistema do Evangelho aquilo que a palavra do Senhor lhe foi revelada tanto para o gentio quanto para o judeu. E essa epístola é particular, é especial por isso, porque ela é uma exposição de uma maneira sistemática do Evangelho, ou seja, ela aprofunda aquilo que é o Evangelho para o crente, de maneira que alguém já falou que se tivéssemos os 4 evangelhos e a carta aos romanos, nós já teríamos uma Bíblia quase que completa, em decorrência das informações preciosas que o Evangelho e a carta aos romanos têm. E nós vamos encontrar nesse texto, no contexto que nós lemos aqui, um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Vamos encontrar Paulo afirmando que o sofrimento do tempo presente nada se compara com as glórias futuras. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, citando esse texto, ou comentando esse texto, ele diz que é como se ele segurasse em sua mão uma balança com 2 pratos. Num prato, o seu peso e sofrimentos desse presente tempo, as enfermidades, tudo aquilo que a gente tem passado por aqui. E no outro, a glória que está para ser revelada em nome dos sofrimentos do presente tempo. E não são dignos de serem comparados com a glória que está para ser revelada em nós. Em outras palavras, ele está dizendo que os sofrimentos, as agonias desta época não se comparam àquilo que está aguardando para os crentes em Cristo Jesus. Ou seja, é algo magnífico, é algo esplêndido, algo que os sofrimentos do presente tempo nem pode ser comparado. E assim, a ideia é que não caminhamos para um destino desconhecido, nem para um lugar de tormento, mas para a bem-aventurança eterna. O sofrimento presente não pode ser comparado com as glórias futuras, diante da majestade da glória que nos espera. Os sofrimentos do presente são leves e momentâneos, por mais que achemos pesados, por mais que achemos difíceis. Mas ainda há também o contraste entre o que somos e o que haveremos de ser. Embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos
a fraqueza da nossa carne, ainda estamos sujeitos à morte, ainda vivemos num mundo corrompido, que geme ao nosso redor. Aguardamos, por outro lado, a nossa plena manifestação como filhos de Deus e a ressurreição do nosso corpo, que vai nos levar a quê? A segurança eterna. E é por isso que o tema do sermão de hoje é segurança eterna. Aquilo que está reservado para mim e para você. Destacamos a seguir 3 aspectos importantes que sinalizam justamente o caminho da nossa segurança eterna. E o primeiro é que os gemidos são os gemidos da criação. A criação, ela também está aguardando, ela tem a expectativa da redenção que vai nos levar a esta segurança eterna. Do versículo 18 ao 22 encontramos o quê? Porque para mim tem por certo, Paulo dizendo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Acompanhe na sua Bíblia. E o versículo 19 continua dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza, ela está aguardando a definição de quem de fato são os filhos de Deus eleitos em Cristo Jesus. Paulo então destaca que toda a criação, ela geme e suporta angústias até agora. E essa orquestra de gemidos não é vista como um preâmbulo ou a introdução da morte da criação, mas como se fosse uma dor de parto que está levando a um novo nascimento, que está levando a uma restauração, sendo comprovado conforme segue. Primeiro, vamos encontrar que fala no 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que criação é essa, irmãos? Que Paulo está se referindo aqui? Certamente não se refere aos anjos, pois eles não estão sujeitos à vaidade, nem são prisioneiros do cativeiro da corrupção. Também não se refere aos anjos caídos, aos demônios, considerando que eles não têm expectativa da manifestação dos filhos de Deus, nem serão redimidos do seu cativeiro. A criação aqui, de igual forma, não há referência aos homens, pois estes estão sujeitos voluntariamente pelo pecado de Adão. A conclusão, sem dúvida, é que Paulo se refere à criação irracional, inanimada, ou seja, à natureza criada, que envolve os elementos como animais e também os elementos como árvores, a própria natureza como um todo. De forma, irmãos, que nós vamos entender que a queda registrada lá em Gênesis capítulo 3, que pregamos sobre isso, hoje tem 15 dias, ela não atingiu apenas o ser humano, mas nós vimos ali que as consequências também atingiram a natureza. E é importante observar as palavras de Paulo para descrever a situação da criação, ou seja, da natureza: sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústias. A criação, ela foi submetida à vaidade, ou seja, a criação, ela está deteriorada, inversa, enferma. E a expressão cativeiro da corrupção aponta para um ciclo contínuo de quê? Nascimento, crescimento, morte e decomposição. É o que acontece comigo, é o que vai acontecer com você, se Jesus não voltar antes. É o que acontece com a natureza. Você planta uma semente, o que é que acontece com essa semente? Ela brota, ela cresce, ela frutifica e depois morre. Algumas árvores são centenárias, mas um dia vai chegar o seu fim. Outras, o ciclo de vida é pequeno, mas chega o fim, ou seja, depois se decompõe, volta ao pó. E quando olhamos para isso, vamos ver que todo o universo, então, ele se encontra nesse processo de deteriorização.
A palavra vaidade, nesse contexto, significa o quê? Frustração, nulidade, futilidade, falta de propósito, algo passageiro. E a ideia bíblica é a de um vazio, seja de propósito ou seja de resultado. Ou seja, a própria natureza, então, que ela está sujeita a essa vaidade, a isto que é transitório. Trata-se, então, da falta de habilidade para alcançar um alvo, alcançar um resultado. Era como se eu tentasse aqui tocar a bateria, mas pela minha falta de habilidade, eu não iria alcançar esse objetivo. Então, tudo que foi criado tem um propósito, tem um objetivo, mas por ela estar sujeita a essa vaidade, ela está contaminada, ela perde a sua finalidade, perde o seu objetivo e não alcança o propósito para o qual ela foi criada. De forma que os sinais da morte estão presentes por toda parte, inclusive na natureza. E o que está presente não é a evolução do universo, como muitos apontam, mas o que está presente é a sua decadência pelo pecado que envolve toda a existência. A criação, ela vive prisioneira, então, nesse cativeiro da corrupção. Os sinais de fraqueza e morte estão presentes na criação. Ela não pode redimir-se nem libertar a si mesma. A queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, atingiu, conforme já dito e repito, não apenas a raça humana, mas toda a criação. A terra e os animais, a natureza como um todo está gemendo. São seres que estão sob escravidão, vivendo numa natureza caída. São os seres mortais, onde a natureza e os sintomas da morte estão presentes por toda parte. De forma que a criação, então, ela geme e suporta angústias até agora. Paulo é enfático em dizer que não apenas parte, mas toda a criação, ela geme e suporta agonias até agora. A natureza, ela está com sua essência doente, ou seja, no seu cerne, a sua base, ela está enferma, ela não está desenvolvendo todo o seu potencial que era para exercer. Nós vamos encontrar o que mais, irmãos? O próprio ser humano caído, corrupto, contribuindo para que essa natureza agonize ainda mais. Se você observa o canal que dá acesso à rua, inclusive ele passa aqui na frente da igreja, na parte que ele é aberto, você vê como ele é contaminado. E isso há décadas atrás era um riacho de água limpa e cristalina. Quando você olha para o próprio ambiente urbano, o dióxido de carbono, ele tem invadido as cidades e nós temos inalado isso no nosso cotidiano. Quando você olha para os mares, locais onde o homem não chegou ainda, o plástico já chegou, por meio das correntes marinhas que leva o plástico para as profundezas. De maneira que os animais no campo, os peixes no mar e as aves do céu, elas estão gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, que é justamente a expectativa da criação. A redenção da criação, ela está conectada com a glorificação dos filhos de Deus. A criação, ela foi amaldiçoada por causa do pecado, conforme já disse, e será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos. Sua redenção do cativeiro não se dará antes nem a parte da glorificação dos crentes. Então haverá liberdade no lugar da escravidão, haverá glória incorruptível no lugar da decomposição. E se nós participaremos da glória de Cristo, a criação, ela participará da nossa glória. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Do jeito que nós aguardamos, temos a esperança, temos a promessa bíblica de que um dia nós ficaremos libertos de uma vez por todas do pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor aos Hebreus. A natureza, ela também vai chegar o momento que ela será livre de toda a corrupção. E tem uma ordem para que isso aconteça. Primeiro, os crentes em Cristo Jesus, depois a natureza. Mas tudo isso ocorre
por meio da obra redentora de Cristo Jesus. E a criação, ela aguarda então ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação vive como se fosse olhando para o futuro que virá, trazendo a grande expectativa da restauração de todas as coisas. E a expectativa da criação é uma esperança viva e certa. A palavra grega para ardente expectativa significa esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos naquele ponto do horizonte onde virá o objetivo esperado. Os gemidos da criação, eles não são de desespero, mas são de esperança. Como assim são os gemidos do crente? A criação não se contorce com os gemidos da morte, mas geme como uma mulher prestes a dar à luz. Seus gemidos não são de desespero, mas de uma expectativa de algo maravilhoso que está chegando. Ela não geme por causa de um passado, mas por causa de um futuro que está para chegar. E Reverendo Hernandes, ainda citando John Stott, ele diz o seguinte, que os gemidos da criação não são dores que carecem de sentido e propósito, mas são dores inevitáveis no vislumbre de uma nova ordem. A escravidão da decadência dará lugar à liberdade da glória. As dores de parto seguirão as alegrias do nascimento. Portanto, haverá continuidade e descontinuidade na regeneração do mundo, assim como na ressurreição do corpo. O universo ele não será destruído, mas libertado, transformado e inundado da glória de Deus. Todo o universo, não apenas o planeta Terra, as mais de 3 bilhões de galáxias que existem no universo serão inundadas com a glória de Deus. Prestem bem atenção na profecia de Isaías. Isso aqui é uma profecia que aponta para isso que eu estou falando para vocês. Isaías 11, capítulo 11, versículos do 6 ao 9, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Isso acontece hoje? Não, ainda não. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão carnívoro, o que é que vai acontecer com ele? O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente, de uma cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dado algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então tudo isso nos aguarda. E a natureza, toda a natureza, ela tem gemido, aguardando a concretização desta realidade. Mas não apenas a natureza. O texto diz que a igreja, ela também tem gemido, aguardando a restauração de todas as coisas. Versículos 23 em diante diz: e não somente ela, ou seja, ela quem? A natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo passa dos gemidos da velha criação para os gemidos da nova criação, dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja, dos gemidos da criação de Deus para os gemidos dos filhos de Deus. E com respeito aos gemidos da igreja, alguns aspectos merecem ser destacados. Os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas de esperança. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo porque
tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Ou seja, as primícias eram a primeira porção da colheita, compreendida tanto como a primeira prestação, quanto um penhor pelo pagamento de um todo. E o Espírito Santo é compreendido como antecipação da salvação final e o penhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é um penhor? Você normalmente, hoje, não é tanto praticado como era no passado, mas se pratica ainda. Geralmente pessoas que tinham joias, chegavam num banco e dizia: eu estou penhorando as minhas joias, garantindo o empréstimo que o banco está fazendo. Quando ele quitava aquele empréstimo, aquela pessoa ia lá e resgatava aquelas joias. E o que é um penhor aqui nesse contexto? Quando Jesus foi elevado aos céus, enviou o Consolador, o Espírito Santo, como uma garantia de que ele voltaria e concretizaria todas as coisas. Então o Espírito Santo que habita no meu e no seu coração é uma garantia de que Jesus voltará. Ah não, Jesus está demorando, mas ele deu a garantia, e o Espírito Santo continua aqui, não vai sair até ele voltar. O Espírito Santo é então uma antecipação da salvação final, e uma garantia de que todos que têm o Espírito serão o quê? Finalmente salvos, finalmente, e terão a concretização plena da salvação. O Espírito ainda é mais do que uma garantia, é já o desfrute neste mundo daquilo que está reservado para nós. Vivemos na tensão entre o que Deus já trouxe, já fez, ao nos dar o seu Espírito, e o que Ele ainda vai fazer quando se completar finalmente a nossa salvação, a redenção total, final. Gememos então em desconforto, desejando ardentemente o futuro, de forma que os gemidos da igreja não são movidos pela falta de esperança, mas o anseio daqueles que, tendo provado os sabores da bem-aventurança, do Espírito de Deus, agora desejam que a glorificação chegue logo, ou seja, a manifestação pública da adoção como filhos de Deus, é a concretização de todas as coisas. É quando nós estamos em nossa caminhada, e a gente está ali, buscando santificar, lutando contra o pecado, e chega um momento que a gente diz: não dá mais, eu não estou aguentando mais. Mas é quando a gente se coloca diante de Deus, Ele nos dá a condição de ir para mais um passo. Mas é nesse momento de desânimo que a gente deve olhar então para o que a Bíblia nos garante, e diz: o Espírito Santo já habita em vocês, então aguarde mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência, persevere um pouco mais, que vai chegar o dia que tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, e vai se restabelecer um mundo sem maldade, um mundo sem pecado. Mas os gemidos da igreja, ainda vale destacar que eles não são de morte, mas de vida. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte, gemem pela ardente expectativa da ressurreição. Dizem assim: está difícil, tá, mas eu vou prosseguir, porque eu sei que a minha ressurreição, a libertação desse mundo está breve. Jesus voltará, cumprindo aquilo que Ele prometeu, e tudo isso vai passar, e eu estarei, os crentes em Cristo Jesus estarão para sempre desfrutando daquilo que Ele veio fazer lá na cruz. Não gemem ainda os crentes pela fraqueza desse corpo terreno, mas pelo desejo de serem revestidos pelo corpo incorruptível, o corpo semelhante ao de Jesus, não mais sujeito ao pecado, mas um corpo glorioso. E John Stott ainda diz o seguinte, que o nosso espírito, ele está vivo, que nós já fomos redimidos, mas os nossos corpos não.
Nosso espírito está vivo, mas aguardamos o dia em que receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Esse tempo vai passar. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. Preste bem atenção nisso. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. A punição, a pena a ser paga, nós não vamos mais pagar. Isso já está carimbado. Mas estamos no processo de sermos salvos do poder do pecado. A condenação, Cristo já concretizou isso, mas o poder do pecado, estamos ainda no processo. Ainda seremos salvos da presença do pecado. Temos a garantia da salvação, mas não a posse definitiva. Quando você faz um consórcio, você tem a expectativa de que vai receber o bem. Você está pagando o bem, mas não recebeu ainda a posse. A salvação, nós já temos a garantia em Cristo Jesus, mas estamos no processo de libertação do pecado. Já somos salvos, é o já e o ainda não. Ou seja, estamos salvos, mas não temos ela ainda na nossa plenitude, não desfrutamos na nossa plenitude. Recebemos o Espírito como selo e a garantia de que receberemos a posse ao final e definitiva, mas ainda aguardamos pacientemente o que não vemos. E por fim, irmãos, nós já vimos o que? Os gemidos da criação, os gemidos da igreja e agora os gemidos do Espírito. Versículos 26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. O apóstolo Paulo passa dos gemidos da criação da igreja para os gemidos do Espírito Santo. Numa ordem crescente, Paulo então leva ao apogeu, ao pódio, ao ponto mais alto dessa sequência, pois os gemidos eles estão presentes na terra e no céu, dentro dos filhos de Deus, por meio do Espírito, e até mesmo nas entranhas da própria divindade. Temos a assistência do Espírito em nossa fraqueza, também o Espírito semelhantemente nos assiste quando? No nosso momento de fraqueza. Ah não, eu sou fraco, é mesmo, a palavra diz que nós somos, mas nós somos fortes em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos assiste no nosso momento de fraqueza. Nós não somos como se fosse o gigante adormecido que precisa ser despertado. A ajuda que nós precisamos, ela não vem de dentro de nós, mas vem dos céus. A vitória não é um resultado de uma série de coisas de autoajuda, mas do Senhor que nos ajuda por meio do Espírito. Temos fraquezas? Temos. A verdade é que somos fracos, limitados, temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. O tempo, ele vai deixar as marcas no nosso corpo, na nossa face. As nossas pernas, com o tempo, elas vão cambalearem, vão ficarem fracas. Nossas mãos vão ficar sem muitas forças. Os nossos olhos vão começar a ficar um pouco embaçados. Depois que você passa dos 40, eu não consigo mais ler a Bíblia assim, tem que ler assim, quase da distância no braço. E é daí para pior. A não ser que, dependendo do problema aqui, tem que fazer uma cirurgia e melhore o negócio. Mas, enfim, Paulo ainda diz que o bem que queremos, não praticamos. Mas o mal que odiamos, isso fazemos. Incorremos muitas vezes nos mesmos pecados, tropeçamos nos mesmos erros, cometemos as mesmas falhas, caímos nas mesmas armadilhas. E é por isso que Paulo diz que, repito, o bem que queremos não praticamos, mas o mal que odiamos, esse o fazemos.
Somos muitas vezes contraditórios, somos bipolares espiritualmente. Há uma guerra constante no nosso interior, um conflito permanente nesse campo de batalha que é a nossa mente. Alguém já disse que as coisas na nossa vida sempre acontecem duas vezes, primeiro na nossa mente, depois no mundo real. E não é verdade? A gente pensa, quando você vai pecar, o pecado veio e lhe atacou de repente? Não, ele passou pela mente, pela nossa cobiça, e depois ele vai e se concretiza. Nossos desejos mais secretos, eles denunciam o quê? A gravidade da nossa doença moral. Talvez eu e você tenhamos pensamentos que seria vergonhoso se disséssemos para alguém aqui. Mas é necessário entender que isso ainda faz parte da nossa natureza caída e precisamos lutar cada dia contra isso. Nossos pensamentos mais íntimos quanto ao pecado, eles foram atingidos. Todos nós temos, como alguém já disse, o calcanhar de Aquiles. Temos o nosso ponto fraco. E se cada um fosse confessar o seu ponto fraco, com certeza alguém aqui, cada um de nós, um a um, iria dizer. Tem até uma história sobre isso, que diz que tinham 3 amigos e foram ali confidenciar os segredos uns para com os outros. Um disse: olha, ninguém sabe, mas o meu ponto fraco é a bebida. Na verdade eram 4 amigos. Meu ponto fraco é a bebida. Eu em casa me embriago, mas eu estou abrindo meu coração para vocês. Outro disse: meu ponto fraco é mulher. Eu constantemente estou caindo nesse pecado. Outro disse: meu ponto fraco é o dinheiro. Eu tenho defraudado os cofres lá da minha empresa onde eu trabalho. E o quarto disse: meu ponto fraco é a língua. Eu vou contar para todo mundo o que vocês me disseram agora. Então vejam, irmãos, são apenas exemplos, mas nós temos pontos fracos, nosso calcanhar de Aquiles, mas a nossa fraqueza, ela é colocada em Cristo Jesus para ser superada. Mas o outro destaque a ser feito aqui é que nós não sabemos orar como convém, e a nossa fraqueza, ela decorre de não sabermos orar convenientemente. Somos fracos porque não conseguimos manter a comunhão ininterrupta com Deus onipotente. Nosso maior problema talvez não esteja em nossas fraquezas, mas em nosso distanciamento daquele que nos fortalece e nos conduz a cada dia. Alguém já disse que a oração é a respiração da alma. E a fraqueza da oração, ela nos leva a desenvolver as demais fraquezas da nossa vida, ou seja, o nosso calcanhar de Aquiles. E se estivermos orando, nós vamos inclusive saber pedir o que convém. Pedimos muitas vezes coisas que o Senhor olha e diz: isso vai te destruir e eu não vou te dar, e nós ainda ficamos insistindo naquilo. Muitas vezes pensamos que estamos pedindo algo que vai nos dar vida, mas ao final vai nos trazer morte. Muitas vezes queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Eu preciso, Senhor. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar fazer o quê? A vontade de Deus aqui na terra. Mas, em que pese toda essa situação, o Espírito também é aquele que nos assiste em nossas orações. O Espírito é aquele que não se distancia de nós, em que pese o nosso pecado. A palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito, mas não expulsar o Espírito. Ou seja, a nossa fraqueza, pelos nossos pecados, é como se a chama do Espírito ela fosse diminuindo na nossa vida. Mas quando estamos nos santificando, ela vai se desenvolvendo.
E a palavra no original para essa assistência do Espírito significa mais do que assistir. O sentido é que o Espírito toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar a socorrer, mas sobretudo para nos aliviar, carregando todo o peso por nós. E nossa fraqueza nos levaria ao desespero, desfalecimento, se não fosse a assistência do Espírito. É quando estamos ali no limite e colocamos a carga sobre ele e diz: deixa eu te ajudar, vamos caminhar. É aquele que nos assiste justamente na nossa fraqueza. Há momentos na vida que passamos por tempestade, seja a enfermidade, seja a dor do luto, seja um casamento desfeito, seja o pecado que tenazmente nos assedia. Mas nós temos o Espírito, que é aquele que nos assiste em nossa fraqueza, aquele que fez surgir da criação a existência do nada, porque o Espírito Santo estava ali também com o Senhor, a Trindade estava ali. Então aquele que criou todas as coisas é aquele que está caminhando comigo e com você a cada dia. E para não me delongar, irmãos, vamos então entender que a intercessão do Espírito em nós e por nós, ao Pai que está sobre nós, preste bem atenção nisso, a intercessão do Espírito em nós, ele habita em nós, intercede por nós, ao Pai que está sobre nós. Ela está sempre alinhada com a soberania e a perfeita vontade de Deus. Não há conflito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito nunca intercede por algo que seja contrário à vontade do Pai. E a intercessão do Espírito, ela não vai se basear em nossos sentimentos equivocados, nossos propósitos errados, mas sempre com a vontade daquele que é o Deus eterno todo-poderoso. E tudo isso vai nos trazer o quê? Segurança eterna. O mundo, a criação, ela está gemendo pela expectativa da revelação dos filhos de Deus. Os crentes em Cristo Jesus, a igreja, também estão esperando ardentemente esse dia chegar a ser revelado. E o próprio Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, justamente nos conduzindo em segurança até esse dia que haverá a revelação dos santos de Deus. Tudo isso nos traz a segurança eterna, que nos leva a confiar incondicionalmente no Deus que tudo sustenta. E eu quero voltar à nossa introdução. A história daquele jovem missionário, que com certeza ele tinha essa segurança eterna, que confiava incondicionalmente no Deus que tudo sustenta. Vocês sabem quem foi aquele jovem? Aquele jovem missionário se chama Archibald Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aqui chegou no dia 12 de agosto de 1859. Ontem comemoramos 164 anos da chegada dele aqui no Brasil. 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um jovem pioneiro, Archibald Green Simonton, deixou marcas profundas e indeletáveis na história do presbiterianismo do Brasil e da evangelização do nosso país. Ele organizou a escola dominical em 22 de abril de 1860, com 5 crianças, usando como livros textos da Bíblia, a Bíblia e o Catecismo e o livro de oração, o Peregrino de John Bunyan. Ele organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1862, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 2016 eu tive a oportunidade de visitá-la. Ele criou o primeiro jornal chamado de Imprensa Evangélica, em 5 de novembro de 1862. Ele organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1865. Quando foi ordenado ao Sagrado Ministério, o ex-padre José Manuel da Conceição
E ele criou o primeiro seminário teológico em 14 de maio de 1867. Tudo isso ele fez em 6 anos e 10 meses de efetivo trabalho. Em 9 de dezembro de 1867, após 6 anos e 10 meses de efetivo trabalho, aos 34 anos de idade, morreu de febre amarela na cidade de São Paulo. Sua irmã, que cuidou da sua filha Ellen, quando a mãe tinha morrido ali poucos dias depois, repito o que eu disse lá no início, ela lhe perguntou, em seus últimos suspiros de vida, o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? E ele respondeu, Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho como seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos estaqueados. Eu e você estamos aqui hoje como fruto desse trabalho. Cento e 64 anos depois, alguém que se desprendeu, que tinha essa expectativa da restauração de todas as coisas, saiu lá dos Estados Unidos, em um navio, veio para o nosso país, um país com doenças terríveis ainda. Sua mãe estava doente, volta de navio para tentar encontrá-la com vida. Ela está morta quando chega lá. Vem com a sua esposa recém-casada para o Brasil. Dias depois que sua primeira filhinha nasce, ela morre, em decorrência do parto. Ele entrega a sua filha para a irmã cuidar, que já estava aqui com outro missionário, com Blackford. E depois, aos 34 anos de idade, ele morre de febre amarela, mas deixa o seu legado. E hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está em todos os estados do Brasil. Aqui na região metropolitana tem aproximadamente 60 igrejas, e expandindo o Evangelho para outros países, na Europa, na África, na Oceania, aqui na América do Sul, na América Central. O Evangelho continua sendo proclamado pelo trabalho de alguém que renunciou ao seu bem-estar para cumprir o chamado de Deus. E volto a repetir, eu e você somos frutos do chamado que o Senhor fez para Archibald Green Simonton em 1859, quando ele aqui chegou. E Deus tem te chamado para quê? Qual é o chamado que Deus tem colocado no seu coração? Qual é o legado que você quer deixar aqui neste mundo? Nós somos hoje o legado de Simonton, para a glória de Deus. E qual o legado que nós vamos deixar aqui nesse mundo? O que é que o Espírito Santo tem te incomodado a fazer? O que é que você precisa renunciar para cumprir a vontade de Deus? Essas são perguntas que só você pode responder. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que ela nos ensina. E nos dá graça para continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para continuarmos gemendo, não como gemido de dores, mas de expectativa do dia em que o Senhor haverá de voltar e concretizar plenamente a nossa salvação. Ou seja, nos apossarmos plenamente da nossa salvação. Ó Senhor, obrigado pela vida do teu servo Simonton lá do passado, que cumprindo o teu chamado veio aqui
pregar a tua palavra. E estabeleceu a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor levante homens e mulheres com o mesmo desprendimento, com a mesma disposição de Simonton, para anunciar o teu evangelho, para fazermos a diferença onde o Senhor tem nos colocado. De maneira que o teu nome seja proclamado às nações, seja proclamado às famílias, seja proclamado a todos aqueles que estão à nossa volta. Dá-nos esse espírito, ó Pai, de desprendimento, esse espírito de bravura, esse espírito de proclamação da tua palavra. Porque muitas vezes temos sido covardes, temos nos acovardados, até mesmo quando temos a oportunidade de pregar o evangelho e não fazemos. E que pese a tua palavra dizer por meio do apóstolo Paulo que devemos pregar em tempo e fora do tempo. Mas a tua palavra muitas vezes tem sido negligenciada. Então nos desperta o Espírito Santo, faz essa chama incendiar em nós, de forma que sejamos crentes diferentes a partir de hoje. Sejamos crentes comprometidos com a tua palavra, comprometidos com a santificação, comprometidos com a proclamação, comprometidos com a adoração, com a verdadeira adoração. Que teu Espírito transforme o meu e o coração desses irmãos que aqui estão. Que o teu Espírito Santo nos faça seres diferentes, nos faça verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Pedimos isso no nome dele, no nome do teu Filho amado. Amém.